Bom, pessoal, então a gente vai estudar os átomos. A gente vai ver que ele tem o núcleo. Dentro desse núcleo, ele tem os prótons, que eu representei pelo sinal de mais aqui, tá? Em rosinha. Então, o sinal de mais é a partícula que a gente chama de prótons. Essa partícula, ela tem a carga positiva, por isso que eu já simbolizei com o sinal de mais. Dentro do núcleo tem também as partículas que são neutras, aquelas que não têm carga elétrica. Eu simbolizei com pontinhos. Então, os pontinhos aqui, né, são os nêutrons, eles não têm carga ou são chamados de neutro, né, carga neutra. Ao redor desse núcleo, circulando ao redor dele, a gente tem a eletrosfera. A eletrosfera é onde está a partícula chamada de elétron. Os elétrons são as partículas de carga negativa. Eles estão aqui, ó, circulando esse núcleo. Então, aqui eu tenho 3 prótons dentro do núcleo, tenho 3 elétrons fora, na eletrosfera. Isso é uma regra básica que a gente vai aprender, que a gente não pode esquecer, que em um átomo que é estável, ou chamado de átomo neutro, o número de prótons e de nêutrons tem que ser sempre igual. Outra coisa que a gente vai aprender é sobre o número atômico de um átomo. Número atômico é representado pela letra Z maiúscula e é a mesma coisa que número de prótons que um átomo possui. Nós vamos falar muito em número atômico quando a gente estiver estudando a tabela periódica. Os átomos têm também um número que a gente chama número de massa. É representado pela letra A maiúscula. E o número de massa é a soma de prótons mais nêutrons, ou seja, exatamente as partículas que tem dentro do núcleo atômico. A gente representa por uma expressão matemática. A é igual a P mais N, ou seja, número de massa é igual à soma de prótons mais nêutrons. Nós podemos inverter um pouquinho essa expressão e colocar ela assim, ó. Nêutrons é igual a A, que é número de massa, menos prótons. Eu já vou mostrar para vocês aonde que a gente vai usar bastante essa segunda expressão aqui. Bom, vou fazer um exemplo aqui para vocês verem, que são dos exercícios que vocês vão fazer na folhinha aí que eu coloquei junto nas atividades, tá? O primeiro exemplo é assim: Z igual a 9, ou seja, número atômico igual a 9, A igual a 19, número de massa igual a 19. A gente tem um átomo, então, com o Z 9 e com o A igual a 19. Eu quero achar qual é o número de prótons, vou simbolizar com a letra P, o número de elétrons, um E com tracinho em cima, e o número de nêutrons eu vou simbolizar com a letra N. Quero achar para esse átomo aqui o número de prótons, elétrons e nêutrons. Como é que a gente faz isso? O número de prótons eu acho pela letra Z. Se Z é número atômico e número atômico é número de prótons, quantos prótons esse átomo tem? Se o Z é 9, ele tem 9 prótons. Pela regrinha que a gente aprendeu, o número de prótons e de elétrons tem que ser igual quando a gente estiver estudando um átomo estável. Por enquanto, a gente vai estudar só os átomos estáveis. Então, o número de elétrons é igual, é 9. Para esse tipo de exercício, esses números aqui se repetem, tá? Agora, o número de nêutrons. Como é que eu vou achar? Por aquela fórmula que eu falei antes. N é igual a A menos P. N é de nêutron. Número de nêutrons
é igual ao A, o meu A é 19 e o meu P é 9. Então, ficou 19 menos 9, 10. Esse átomo tem 10 nêutrons. Nós vamos fazer bastante exercícios assim, então prestem bem atenção aqui, ó, que o número de prótons e elétrons repetiu e o número de nêutrons a gente achou através desta expressão. Tá bom, galerinha? Beijinho!